Opa, fala pessoal, tudo bem? Hora da gente atualizar a nossa carteira de investimentos, a carteira 2025, onde eu aplico aqui junto com vocês R$ 2.025 por mês, sempre respeitando uma diversificação inteligente, análise de perfil de risco e também o cenário econômico. Então, vamos direto aqui para os grandes destaques do mês, né? E a gente precisa falar sobre os fundos imobiliários, né? Que são realmente um destaque interessante, inclusive teremos novos fundos aqui para a gente conversar. E eu já vou logo compartilhando a minha tela aqui, onde a gente vê essa carteira 2025 e vamos conversar sobre ela. Nesse momento, o valor, o patrimônio real aqui, 9.936, sendo que o valor investido foi 9.834, né? A gente vê aqui uma diversificação bem legal, né? Essa pizza aqui, ela tá bem diversificada, vamos falar sobre ela com certeza, e tudo aqui indo muito bem, né, pessoal? As ações indo positivamente, principalmente pelo resultado da BBAS3, né, Banco do Brasil. CEMIG tá um pouquinho para baixo, a gente vai comprar um pouquinho mais. Obviamente aqui os FIIs, né, poxa, os FIIs viraram o jogo, né, até que enfim, agora tá tudo aqui verdinho, tudo no positivo. Olha que interessante, o VGHF11, uma alta aqui de 9%, né, se acompanha aqui o nosso quadro da carteira 2025, essa nossa carteira pública aqui no canal, você viu alguns meses eu coloquei o VGHF11 e aí um resultado bem interessante agora. Óbvio, pessoal, sempre lembrando que a grande ideia aqui desse quadro é sempre mostrar a ideia da diversificação dos investimentos na montagem de uma carteira, bem na prática, tá? Então, nada disso aqui é uma recomendação específica de compra, é só um estudo aqui, um bem prático, na verdade, e bem didático sobre a montagem de uma carteira, sobre a diversificação. E aí, continuando aqui na tela, além dos FIIs, nós temos a nossa fatia de criptomoedas na carteira, que eu coloco aproximadamente 10% do patrimônio dessa carteira em criptomoedas. O que a gente vê nesse momento? Bitcoin performando muito bem, as altcoins, aqui representadas por Solana e Ethereum, que seriam aquelas mais arriscadas, performando negativamente nesse momento, e a USDC aqui praticamente de lado, que seria o dólar digital, né, pessoal? A gente sabe que tem três grandes classes de ativos quando a gente fala das criptomoedas. O Bitcoin, que ele é realmente ali o rei, né? Ele é a referência. As altcoins, que são todas as outras moedas, os outros tokens. E as stablecoins, que são essa ideia do dólar digital, que eu acho bem interessante também. Inclusive, para você que quer aprender um pouquinho mais sobre esse mercado de criptomoedas, que eu chamo do futuro do dinheiro, eu tenho um curso aqui que custa apenas R$1. É isso mesmo, é R$1 para você entender sobre esse mercado aqui. Curso rápido, prático e básico sobre criptomoedas, tá bom? Eu vou deixar um QR Code aqui, já está aparecendo na tela enquanto eu falo sobre ele, para você acessar e se matricular por apenas R$1 e também um link aqui na descrição. Por pouco tempo, mas você sabe que o meu jeito de explicar é justamente esse, né? A didática é justamente para deixar tudo mais fácil. E como a gente fala do mercado de criptomoedas, que ele é um pouquinho mais extenso, eu preparei esse curso para justamente preparar todo mundo para essa ideia do futuro do dinheiro, tá bom? Aproveite aí que é por pouco tempo. E agora, voltando aqui para a tela, a gente vê os nossos ETFs internacionais performando bem também, principalmente quando a gente já coloca o dividendo, né? Então, o IVV performou bem, que é são as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, né? Um ETF. E o GOVT seria uma renda fixa, quase como se fosse um tesouro direto lá dos Estados Unidos. São títulos públicos, mas também no formato de ETF. E nossa renda fixa aqui no Brasil também performando muito bem, tanto o Tesouro IPCA quanto o Tesouro Selic estão trazendo aí uma rentabilidade positiva. E interessante aqui no site do Investidor 10 que a gente consegue ver também os proventos, né? Então a gente está vendo aqui, ó, um crescimento no pagamento dos dividendos. O mês, vamos ver aqui, ó, o mês 3 de 2025 foi o nosso ápice, ganhando R$ 26,49, né? Veio das ações, veio dos nossos fundos imobiliários e também dos ETFs internacionais. Aqui eu consigo ver o patrimônio com um pouco mais de detalhes, né? Então, cada um deles, ó, então as duas ações que eu tenho na carteira, os 4 fundos imobiliários que eu adicionarei mais um fundo imobiliário aqui hoje junto com vocês, as criptomoedas, ETFs internacionais e o Tesouro Direto. E aí, pessoal, o que é importante aqui? Eu posso pegar cada um desses valores, por exemplo, ó, o quanto eu tenho na renda fixa internacional. Isso eu vou colocar numa planilha agora para eu saber
o que eu tenho que aportar agora, que eu vou fazer isso junto com vocês hoje, tá? Então vamos lá, deixa eu explicar aqui o que eu fiz com vocês agora, ó, o 7º mês da nossa carteira. Eu peguei o valor real investido, que eu fui aqui no site do Investidor 10, ó, no resumo. Então esse aqui, ó, foi o valor investido até agora, ok? Aí eu coloquei 2.025 vezes 2, porque 2.025 é o que eu aporto por mês, 2.025 reais. Como eu não gravei vídeo o mês passado, eu preciso correr atrás do prejuízo aqui, correr atrás do atraso, então eu vou aplicar 2 vezes. Nesse caso eu teria que aplicar então 2.025 vezes 2, que a gente chega no valor de R$ 4.050, tá? Esse seria o valor que eu tenho que investir esse mês. Só que eu adicionei aqui os 2 últimos dividendos, que seria a ideia de reaplicar esses dividendos. R$ 26 mais R$ 21. E aqui esses R$ 102,79, pessoal, eu peguei dessa diferença aqui do patrimônio real, que já está com essa valorização aqui de 1%, mais menos o valor investido, tá? Então, o que isso aqui quer dizer na teoria e na prática? Que ao final do investimento desse mês aqui eu tenho que ter aplicado R$ 4.034 aproximadamente. E aí eu já tenho essa diversificação aqui, né? Ou seja, 10% em cripto, 20% em fundos imobiliários. Agora, simplesmente fazendo uma conta de vezes aqui, né? Esse valor, 14.000 vezes 10%, 1.400 é o que eu tenho que ter ao final do dia aqui em criptomoedas. Quanto eu tenho hoje? É isso que eu te mostrei agora há pouco. Eu posso entrar lá no site do Investidor 10 e ver, ó, eu tenho R$ 1.018,87 em cripto. Então eu vou colocar aqui o quanto eu já tenho em cada um desses ativos, tá? E assim fica fácil de eu saber o quanto falta eu investir hoje, ok? É simplesmente essa diferença, 1.400 menos 1.018, falta investir R$ 384. Óbvio que sempre tem algum arredondamento quando a gente vai fazer as compras, mas agora eu já tenho uma guia de quanto dinheiro eu vou colocar em cada aplicação para eu manter uma diversificação importante aqui, bem equilibrada, que eu pré-determinei, né? Você pode pré-determinar quanto você quiser. Eu coloquei 50% em renda fixa, 20% em ações, 20% em fundos imobiliários e 10% em criptomoeda. Então, pessoal, agora já na prática, tá aparecendo aqui a tela do meu celular que eu utilizei quando eu fiz a gravação dessas compras aqui da nossa carteira 2025. Começando pelos fundos imobiliários, vocês já estão vendo aí a tela da Toro Investimentos, que é a corretora que eu uso para fazer as minhas aplicações em fundos imobiliários. Muito simples, muito fácil de usar. Basta clicar ali em bolsa, como você está vendo, ok? E colocar o nome do fundo imobiliário. Nesse momento, eu comprei XPML11, que é um fundo de shopping. Veja que esse fundo, uma cota dele, custa aproximadamente R$ 107. Lembre-se sempre de colocar encerramento manual quando você utilizar pela Toro. E aí eu vou somando. Eu posso comprar 3 ações, 3 cotas, na verdade, desse fundo, para chegar em mais ou menos R$ 318. Foi isso que eu fiz, ok? Então, eu vou mostrar para você aqui dentro do Investidor 10 daqui a pouco, eu vou inserir essas compras que eu fiz, mas nesse momento você já viu que é muito fácil investir no fundo imobiliário. Esse vídeo aqui serve até como um passo a passo para você ver a facilidade. E por que eu uso a Toro Investimentos? Por quê? Ela é uma corretora taxa zero para tudo, ok? Ela faz parte do Grupo Santander, então isso mostra a segurança e a solidez dela. Também muito fácil de usar, como eu te mostrei. E nós temos uma parceria. Quem abre conta na Toro Investimentos através do nosso link de parceria, que está na descrição desse vídeo, você ganha esse livro. Eu envio para sua casa esse livro, o Lucro FC, Aprenda o Esquema Tático para Conquistar a Independência Financeira. Então, é a corretora que eu uso, tá? Gosto bastante e recomendo. Por isso eu deixo o link aí na descrição, beleza? E seguindo a gravação de tela aqui no meu celular, eu vou fazer a segunda compra, né, do segundo fundo imobiliário aqui junto com vocês e daqui a pouco eu vou lá no site do Investidor 10 para a gente ver os detalhes. No caso, agora o outro fundo que eu vou comprar é o MCCI 11, ok? Um fundo de papel da Mauá. Nesse caso, eu posso comprar 5 cotas, tá? Porque cada uma cota custa R$ 85, somando tudo vai dar mais ou menos aquele valor que a gente determinou lá na nossa planilha, algo em torno de R$ 700, R$ 800, daqui a pouco a gente vê junto. Bom, comprei 5 cotas aqui pelo valor de aproximadamente R$ 428. Veja, os fundos imobiliários, então a fatia que eu tinha determinado esse mês, algo em torno de R$ 760.
Agora lá dentro do site do Investidor 10 a gente vai fazer isso aqui juntos, tá? Eu vou colocar aqui o lançamento, ok? Adicionar o ativo, no caso foi um fundo imobiliário, né, um FII. Primeiro vou colocar o XPML 11, ok? A data da compra foram 3 cotas, né? Aproximadamente R$320. Então eu coloco adicionar o ativo, depois eu vou aqui em FIIs de novo, coloco a segunda compra que eu fiz, que foi o MCCI 11. Nesse caso foram 5 cotas, aproximadamente R$426. Coloco o adicionar o ativo e daqui a pouco a carteira ela vai ser atualizada aqui. E só para a gente fazer um leve estudo aqui, né, dentro do site do Investidor 10 também tem várias informações importantes sobre os fundos imobiliários. O XPML 11, que foi esse fundo que a gente adicionou na carteira aqui hoje, está com um dividendo de 10,39%, né? Se a gente vê um histórico de 10 anos, por exemplo, com a cotação ajustada, ou seja, já contando o reinvestimento dos dividendos, a gente vê que é muito importante reinvestir os dividendos, né? Pela cotação padrão, a gente vê que o fundo está desvalorizado pelo o seu valor histórico. Ok? Por isso que é sempre bom a gente olhar todos os dados e tem uma informação bem legal aqui, nova, no site do Investidor 10, que eu gosto muito, que é isso aqui, ó. Por exemplo, o PVP histórico dele. Veja que, normalmente, ele é negociado, tenho aqui um período de mais ou menos 5 anos, vamos ver aqui pela barra, ele sempre é negociado um pouquinho abaixo, né, do seu PVP, sempre um pouquinho abaixo de 1. Só no ano de 2023 que ele esteve acima. É legal ver esse histórico aqui e a gente consegue ver, por exemplo, vacância, né? Tá bem, num nível bem similar aqui todos esses anos, né? Vacâncias são as lojas vagas e também a gente consegue ver aqui o dividend yield, né? Então o dividend yield dele hoje, né? 2025 obviamente não acabou, por isso que está aqui embaixo, mas pegando os últimos 12 meses, 10,38%. Um dividendo aqui crescente nos últimos anos, né? Se a gente for ver até esse pagamento mensal aqui, nos últimos meses tem sido aí um reloginho, né? Bem consistente e pegando os últimos anos mostra um crescimento. Mas bem, voltando aqui na carteira, né? A gente vê que já foi atualizado aqui esses dois ativos. Se eu clicar lá no resumo, a gente vê que já aumentou a posição aqui em FIIs, tá? Nesse momento, obviamente, o XPML acabou de entrar, então a gente nem tem um resultado dele. Agora, pessoal, voltando aqui em lançamentos, eu vou fazer todos os outros lançamentos aqui dos ativos que eu comprei, né? Eu comprei um pouco mais dos ativos que nós já tínhamos aqui na carteira. Então, por exemplo, em ações, eu comprei mais de CEMIG. Eu até peguei aqui um caderno, porque eu deixei tudo anotado para compartilhar com vocês. 40 ações, né? Aproximadamente R$435, para a gente manter aquela diversificação, né, que eu mostrei para vocês antes. Agora, os ETFs internacionais, né, então comprei um pouquinho de ação no Brasil, agora eu vou comprar um pouquinho de ação lá nos Estados Unidos. São ETFs internacionais, então eu vou escrever aqui IVV, aí eu vou colocar a quantidade. A quantidade, quando eu fiz a compra, eu utilizo o site da Avenue para fazer minhas compras de investimentos internacionais. Eu vou deixar até um vídeo aqui em cima que mostra o passo a passo de como comprar pela Avenue, por exemplo, tá bom? Então eu fiz as compras do IVV, tá? Eu deixei aqui anotado. A quantidade foi 0,1983. A gente vai ver que isso daqui dá aproximadamente $109, ok? Pela divisão ali, $109 vai dar um pouco mais de 500, quase R$600. É mais ou menos essa diversificação aqui desse mês, ok? Vou colocar aqui então em adicionar ativo e depois a gente vai para a renda fixa. Renda fixa, a gente também tem renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos. Eu vou colocar primeiro a norte-americana aqui, ETFs internacionais, é o GOVT, né? Esse ETF aqui que eu investi foi exatamente a quantidade de 6,6902. Vamos ver, deu aproximadamente $154. Então eu vou adicionar o ativo. Agora a gente volta para o Brasil e compra um pouquinho mais de tesouro direto, assim a gente mantém a diversificação que a gente já viu lá no começo do vídeo. Eu comprei um pouco mais do Tesouro IPCA mais 2029, ok? A quantidade foi 0,30, dá aproximadamente R$1.014.
adicionar o ativo. Então, pode levar até 5 minutos para o ativo aparecer na carteira e aí eu vou atualizar a página para a gente ver como ficou. Tá aqui, já estamos com um patrimônio de 13.626, né? Beleza, então já contou esse. Só está faltando agora a parte das criptomoedas. Então vamos ver aqui quanto que eu tenho que investir, aproximadamente R$ 384, né? Os fundos imobiliários, ações e renda fixa eu já apliquei aqui, né, junto com vocês, para vocês verem. E a parte das criptomoedas eu também gravei a tela e vou te mostrar. Eu utilizo o aplicativo da Coinbase, que na minha opinião é a exchange mais confiável do mundo, a maior dos Estados Unidos, mas ela também está no Brasil, tá bom? Muito prática, muito fácil de usar. Vou deixar um link aí na descrição também para você abrir sua conta na Coinbase e começar a investir em criptos. E inclusive com esse link você ganha R$20 em Bitcoin depois da sua primeira operação, beleza? Aproveite aí e já a gravação de tela aqui para você ver, tá? Dentro do app da Coinbase, como você está vendo aqui, né? Essa tela em azul é o aplicativo da Coinbase e quando você entra, você já vai ver logo de cara um banner ali bem importante que é um sorteio que eles vão fazer com uma viagem para Patagônia. Pessoal, essa viagem para Patagônia aqui, ela é um negócio maluco, tá? O valor é de aproximadamente $43 mil e você pode ganhar, tá? Como você está vendo aí na tela, só abrir sua conta, fazer suas negociações, utilize esse link que está aqui na descrição, tá bom? E você vai concorrer até dia 15 de maio, você participa desse sorteio. Não perca essa chance, eu vou deixar um vídeo aqui no final, tá? Na tela final desse vídeo aqui, eu vou mostrar um outro vídeo que eu gravei passo a passo para você participar dessa promoção para concorrer a uma viagem para a Patagônia, beleza? Aproveita porque não custa nada, na verdade você ainda está investindo seu dinheiro, então aproveite para você concorrer também a esse sorteio. Mas beleza, agora fazendo a nossa compra do mês aqui, né? Então nós temos praticamente aí R$400, 384 para investir. Vou comprar um pouco em USDC e um pouco em Bitcoin, né? O USDC, esse dólar digital que acompanha a cotação do dólar, e o Bitcoin é esse ativo aí que tem se provado ao longo dos anos. Basicamente, eu vou clicar aqui nesse botão azul escrito compra-venda, ok? Depois, comprar criptomoedas com dinheiro, e eu posso selecionar, por exemplo, a USDC aqui já para comprar. Eu quero comprar aproximadamente R$200, é o que eu vou colocar aqui. Veja que nesse momento eu não tenho R$200 na conta, então já vai aparecer um botão aqui para eu depositar. E depositar no formato de Pix, veja como é fácil. É só eu copiar esse Pix então e fazer o pagamento. Foi o que eu fiz e eu já gravei a tela também no próximo instante. Como você está vendo aqui, eu clico em já fiz o pagamento, tá? Depois eu coloco pronto. Ele fala que vai me enviar uma notificação assim que cair o dinheiro. Não demorou mais do que 1 minuto e o dinheiro já apareceu aqui, em torno de R$400, 447, né? Por quê? Porque eu já tinha um pouco de USDC. Então agora eu tenho R$400 para aplicar, mais aquele valor que eu já tinha antes. Ele mostra aqui dentro do app que o USDC é dinheiro. Por quê? É um dinheiro em dólar, digamos assim, tá bom? Agora eu vou te mostrar o passo a passo. Mais uma vez, clico naquele botão azul comprar e vender, compre criptomoedas com dinheiro. Agora eu vou colocar o USDC mais uma vez, só que agora eu tenho dinheiro. Tá ali, disponível R$400. Coloco 200, conferir a ordem, pronto, simples assim, eu faço a compra desse dólar digital, beleza? E na sequência, também, mesmo passo a passo, eu vou clicar ali em pronto, que esse aqui já foi finalizado, clico de novo em compra-venda, no botão ali em azul, e seleciono comprar criptomoedas com dinheiro, e depois o BTC, que é o Bitcoin. Nesse caso aqui, vou colocar mais os R$200 e pronto, compro o valor máximo e já fiz mais uma compra de Bitcoin. Agora eu atualizo isso tudo lá dentro do site do Investidor 10 e no próximo mês eu volto aqui para falar com vocês, beleza? Então aproveite também assista esse outro vídeo aqui que eu explico mais sobre como usar a Coinbase e como você pode também participar dessa promoção para ganhar uma viagem de luxo, uma viagem internacional, você é um acompanhante, beleza? Um abraço e até mais.